Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Rita de Cássia. Em primeiro lugar, eu peço a Deus que vocês todos e suas famílias estejam bem sob o manto protetor de Maria de Nazaré, com saúde e com paciência para enfrentar esse período tão instigante para as nossas imperfeições. E que Deus permita também que possamos, nesse momento, fazer um bom uso da doutrina espírita nesse momento de reflexão e possamos contar com a inspiração dos espíritos ligados à nossa casa, que trabalham continuamente em nosso benefício e em benefício de todos aqueles que procuram aquela casa, ainda que seja no ambiente virtual. Muito obrigado, meu Deus, Jesus, Maria, Rita de Cássia e todos vocês, amigos da espiritualidade. Graças a Deus, vamos fazer mais uma reflexão hoje sobre o Livro dos Espíritos, a parte 2ª do livro, o capítulo 7º, que fala das faculdades morais e intelectuais do homem. Esse capítulo 7º, ele trata do retorno do espírito à vida corporal. Tem vários itens interessantes. Esse é um item que quebra pelo menos 2 paradigmas da nossa cultura imperfeita ainda, que em geral pouco considera a origem dos homens, a origem espiritual dos homens, e trata as questões que deveriam de ser simples de uma forma muito complicada. Aliás, eu vou começar por um pequeno texto da resposta da última questão que a gente tem como no programa da casa refletir hoje. São as questões 361 a 366, 361 a 366. Na 366, eles fazem o seguinte comentário: muitas vezes o homem se queixa de não compreender certas coisas e, no entanto, é curioso ver como multiplicam as dificuldades, como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. Pois essa explicação muito simples e natural vem quando ele aceita a ideia do espírito, quando ele não está ainda preso à questão unicamente corporal, unicamente material da vida. E a ideia do espírito, e nesse capítulo se trata de questões sobre o retorno do espírito à vida corporal, o que nos induz a pensar que já estivemos na vida corporal e estamos retornando a ela numa nova rotina de experiências, agora totalmente diferente das anteriores. Nós tivemos muitas experiências corporais e reencarnamos de uma forma sob medida para esse momento em que vivemos, cada um de nós com o seu próprio programa e inseridos dentro de um contexto de um programa coletivo.
seja o coletivo ligado à família, seja o coletivo ligado à sociedade do país em que encarnamos, seja do próprio contexto da humanidade como um grupo, de certa forma, com características afins. Isso, a doutrina espírita coloca isso com clareza no Livro dos Espíritos, como nós que habitamos esse planeta temos características parecidas, e a vida nesse planeta, com as características que a gente conhece, elas são sob medida para o nosso aperfeiçoamento. Outra questão que eu gostaria de introduzir, que é muito importante, que extraímos da doutrina espírita, que é uma quebra de paradigma dentro da cultura cristã, é que nós, ao longo do tempo, desde a vinda do Cristo até os dias de hoje, nós inserimos um conceito conhecido como a salvação, que foi distorcida na nossa história. E esse conceito tem a ver com o tema que nós vamos tratar, porque essa ideia, ela só tem sentido, a ideia da salvação dentro do meio cristão, como em todo o meio da humanidade, se ela vier associada a uma ideia de aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento dos espíritos os levam a salvar-se, né, do seu passado, dos seus sofrimentos, das suas dores, da sua ignorância, da sua dificuldade de viver, da sua impertinência com relação a cometer equívocos e até as maldades que vemos ao longo do nosso dia a dia. Nós vemos as pessoas ainda presas a essas circunstâncias que levam essas pessoas a sofrimentos superlativos. Então, a ideia do aperfeiçoamento tem tudo a ver com essa quebra desse paradigma da salvação, que houve no passado uma afirmativa com relação à cristandade de que o caminho da salvação passaria pela igreja ou pelos templos, mas os espíritos vêm trazer no espiritismo uma ideia em que não tem absolutamente nada a ver com a nossa escolha, inclusive com a escolha religiosa, porque não é só o cristão que tem a possibilidade da salvação, mas também todo ser humano que pegue o caminho do amor, da caridade e da justiça. E aí o que os espíritos vêm nos colocar é que não é fora da igreja não há salvação, mas fora da caridade não há salvação. E com isso mostra que a caridade, como a entendia Jesus, ela é alcançada pelo aperfeiçoamento do cristão, ou daquele que, independente de ser cristão ou não, siga os mandamentos universais de amor e de caridade e de justiça que existem em germe em todas as culturas religiosas e filosóficas. Pois bem,
Isso porque isso é importante a gente ter uma mudança de atitude com relação a como enfrentamos a vida. Porque essa ideia vem quando a gente se sente apertado em alguma situação, logo pensamos em nos salvar daquela situação e aí buscamos as questões religiosas para nos apoiarmos. Quando o que vai nos salvar da vida e dessas situações de dor e sofrimento é o próprio desenvolvimento nosso próprio desenvolvimento, a maneira como nós encaramos esses acontecimentos. Bom, hoje é um dia de um estudo que quebra alguns desses paradigmas antigos. A primeira questão, a 361, quebra um outro paradigma a respeito das nossas qualidades morais e intelectuais. Que a pergunta é: de onde vêm as nossas qualidades morais e intelectuais? E a pergunta, a questão é muito resumida, então vamos ler aqui. Qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? Resposta: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Essa questão nós podemos passar batido por ela e não perceber as quebras de paradigma, mas ela quebra um paradigma importantíssimo. É óbvio que ela sozinha não quebra esse paradigma. É preciso estudar todo o mecanismo da encarnação dos espíritos como em todas seu objetivo, em todas as suas funcionalidades, né? E qual a sua finalidade, por que os espíritos encarnam, que é a questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala do aperfeiçoamento, né? E como é essa interação do espírito com o corpo ao encarnar. Porque quando nós chegamos nesse mundo, nós pegamos emprestado um corpo na família, no pai e na mãe, que vão formar uma nova família, integrada dentro da família maior corporal daqueles indivíduos, a família do pai, a família da mãe, né? E há uma tendência para as pessoas que tratam dessa questão do ponto de vista físico, material, corporal, de tratar que essas qualidades que nós chegamos com ela como sendo uma carga genética dessas famílias. Você puxou o seu pai, você puxou a sua mãe, no sentido físico. Se o teu pai tem uma qualidade moral ou intelectual, você também vai ter. Essa é essa ideia que é baseada na concepção material do ser que somos, do ser humano que somos. Ora, ele coloca que não, e há uma simplicidade nessa ideia. Porque o espírito que chega numa família, vem do espaço, ele vem de outras experiências aqui mesmo na Terra, ou pode ter vindo de outro mundo, de outros lugares do universo. Ele pode estar pela primeira vez visitando a Terra
por uma necessidade sua, por uma missão que lhe é imposta. Ora, então, aonde fica a lógica dessas duas hipóteses? Né? Primeiro, a ideia comum, muito comum, é esse paradigma da genética para as questões morais e intelectuais, quando ela é válida para as questões materiais, porque toda a carga genética vem, né, no suprimento genético que vem dos dois, o pai e a mãe, que formam aquele corpo. Aquilo é necessário que venha a contribuição. Vem a carga de um e de outro e de todos os seus descendentes, ascendentes. Ora, não é isso. É o espírito quem traz. Ele já teve, centenas de vidas, centenas de experiências, centenas de vivências que foram formando o seu caráter, a sua personalidade espiritual. E como pode se pensar, e nesse sentido é que eu li a questão, a gente complica as coisas, por que nós vamos imaginar que o homem vai jogar fora todo o seu passado e vai receber as qualidades morais e intelectuais do seu pai e da sua mãe? O que ele faz? Joga fora com tudo? Não tem sentido isso. Não tem sentido essa questão genética para as questões morais e intelectuais. Não podemos falar, quando a gente fala isso, puxou do seu pai, puxou da sua mãe, nós teremos algum sentido quando a gente fala da influência do pai e da mãe durante a infância, durante a juventude, aonde nós somos propensos à influência. E isso é um item que vai um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo 7, né, que fala da infância, mostra o porquê da infância, que a maioria das pessoas acham que o homem é o mais atrasado dos animais, porque todos os animais já nascem praticamente, alguns já nascem até caçando, e nós criamos aquela dependência que é desculpe o termo, uma ignorância nossa a respeito de quem somos, porque o homem é o animal moral por excelência, intelectual e moral, né? O homem está no topo da escala evolutiva nesse mundo. Tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que acham que os animais estão além dos homens, ou até mesmo porque o homem se desviou, criou caminhos realmente terríveis, porque fez opções e escolhas erradas, a gente faz um julgamento do homem com toda essa carga crítica que nós fazemos, a maldade que ainda persiste na humanidade hoje. Né? Bom, a questão 361A, ela é uma consequência dessa. Ele fala assim: parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso a de um espírito mau? Resposta: sim,
Mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Isso é algo que também tem outra quebra de paradigma com relação à nossa cultura, que é a questão do homem de bem. Isso é muito banalizado por nós. Nós tratamos o homem de bem, por exemplo, às vezes a gente coloca um conceito muito controverso, que quando a gente vai julgar alguém, a gente fala assim, vem cá, quem é a família dele? Né? Quando a gente tem as nossas filhas, assim, que a gente vê aquelas pessoas que não têm um raciocínio espírita, né, nem cristão, e falam assim, não, se você analisa a família desse namorado da sua filha e coisa e tal, para saber se ele é de boa família, como se o espírito ele fosse novamente a coisa do sangue, né? E aquela coisa materialista para analisar questões que são espirituais. Você pode ter numa família muito boa do ponto de vista tradicional espíritos terríveis, complicadíssimos. E você pode ter numa família toda complicada do ponto de vista social e problema de relacionamentos e coisa e tal, você pode ter verdadeiras joias humanas vindas dessa família. Isso é um paradigma a ser quebrado, porque é claramente a resposta dos espíritos que um homem de bem é a encarnação de um espírito bom. E o homem vicioso a de um espírito imperfeito, já corrigindo a afirmação dele na resposta. Ora, dessa forma, isso é algo que muda, quebra algumas das nossas atitudes mentais. São rotinas mentais nossas a respeito de onde estão as pessoas de bem. Nós no Evangelho, aliás no Livro dos Espíritos também tem um item, o homem de bem. Onde naquele texto espetacular que tem do Evangelho? O Evangelho é um pouco mais detalhado do que o do Livro dos Espíritos. Está no capítulo Sede Perfeitos, eu não me lembro o número do capítulo. Mas aonde nós vamos enxergar ali que há uma conotação de que o homem de bem é aquele que vem de uma boa família. Não tem. Porque é uma questão ligada à história quase não, milenar de todos nós. Nós viemos com um plano para dentro das famílias. E, às vezes, existem espíritos bons que encarnam no meio vicioso exatamente para alavancar aqueles irmãos, moral e intelectualmente. E, às vezes, ao contrário, você tem uma família que tem um agrupamento majoritário de espíritos bons que recebe um espírito imperfeito para ajudarem a esse irmão a se levantar. Então,
Então, aí, qual é o comportamento que esses espíritos vão ter, depois que saírem da infância, da juventude, e aí afloram o seu espírito com toda a força, e eles se mostram como são? Como que vai ser a resposta dele? Vai depender do trabalho feito pela família na educação desse espírito e do quanto os traços morais e intelectuais dele, que não forem bons, que ele trouxe para essa vida, ele conseguiu atenuar durante a primeira fase da sua vida. Esse é o objetivo, segundo a visão espírita, da educação. A educação das crianças. Um assunto que tem sido muito discutido nos meios que eu tenho vivido, porque existe uma sutileza interessante sobre essa discussão da educação. É muito sutil isso, porque para o Espiritismo, você recebe uma individualidade que vem do passado, com uma carga de perfeições e imperfeições, mas uma individualidade única no universo. Todos somos. E a função daquela família, principalmente dos pais, é a de receber aquele espírito que é ligado aos pais, tem alguma ligação, sempre tem, né? Essas ligações podem ser as mais variadas, com características mais variadas que a gente possa imaginar, né? Podem ser amigos, podem ser inimigos, podem ser... só não são indiferentes, porque geralmente há algum laço, né? Agora, depende das características desses indivíduos envolvidos nisso. Então, eles vão cuidar de analisar aquela criança, observar as suas tendências e, ao longo do tempo da sua infância, vão buscar corrigi-lo naquilo que é necessário corrigir. Principalmente, qualquer ramificação da sua personalidade que demonstre egoísmo, orgulho, vaidade, rebeldia, desobediência, indisciplina, e vai trabalhar, né, no processo educativo, fazendo um esforço que é muito sutil nesse sentido. Eu acho que é um trabalho, apesar de Santo Agostinho falar na ingratidão dos filhos e dos laços de família, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai vosso pai e a vossa mãe, ele fala que não exige o saber do mundo. E de fato, porque senão seria injustiça de Deus, né? Você educar seu filho precisaria de ter uma universidade para isso. Não precisa. Mas é preciso, se não precisa de um saber, de uma cultura, de ter livros para ler sobre como educar meu filho, por outro lado, você precisa ter uma sensibilidade para você ficar no bom senso na educação. Porque se por um lado você tem que atuar no seu filho
para restringir qualquer desenvolvimento que seja possível a você identificar e atuar naquela criança, você não pode tolir a sua individualidade, para que você não haja com uma certa crueldade com relação àquele indivíduo que está num momento frágil para receber a educação. Esse aí é o que fala o item sobre a infância. A finalidade da infância é que nessa fragilidade toda eles são mais receptivos a serem educados. Mas nós não podemos, a despeito de fazermos um esforço de educá-los, nós não podemos agredir a individualidade das crianças. Porque às vezes a gente extrapola o nosso trabalho de educadores e queremos moldar as crianças para serem como nós achamos que elas devem ser. Aí queremos que ele seja um médico, aí queremos que ele tenha tal e tal qual atitudes que, obviamente, aí já extrapolamos o contexto moral e ético, moral e intelectual, para afeiçoarmos os nossos filhos, que a gente acredita que são nossos e não são, e queremos fazer deles um modelinho bonitinho, tal como a gente gostaria que a gente fosse, e a gente projeta nos filhos. Nesse sentido, né, nós estamos extrapolando a nossa missão de pais, que é um dever e que nós vamos responder diante da nossa consciência, diante de Deus, né? A questão 364, ela coloca assim: é o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as dá inteligência? Resposta: certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Isso é algo que é falar o óbvio, mas é necessário falar o óbvio, porque, como dizem os espíritos, nós complicamos as questões. Nós temos características, várias potencialidades em nós, né? E nós somos um ser multifacetado do ponto de vista de qualidades, do ponto de vista de perfeições e imperfeições, do ponto de vista das expressões milenares que trazemos dentro de nós. Nesse sentido, nós somos múltiplos num só, mas somos um só, né? A 365, eles perguntam, essa é uma questão interessante. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Ah, meu Deus do céu, isso é tão verdade, isso. E às vezes eu identifico isso dentro de mim. Aliás, isso é aquela famosa frase de Paulo, né? Por que faço o mal que não quero e não faço o bem que quero? Essa questão, ela pode ser respondida, nós vamos ler a resposta, mas ela se completa com as questões da lei do progresso. A questão 779, 780 e a seguinte, que eu acho que é 780A, que fala exatamente
da diferença entre o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual nos leva à compreensão das coisas, de tudo. E o progresso moral nos leva a agirmos de acordo com as leis de Deus, né? Mas vamos ver então a resposta dos espíritos. É que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens. E por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. Ora, isso aí parece um paradoxo, mas não é só aparente esse paradoxo. Porque a gente se dedica muito ao nosso progresso intelectual e o nosso progresso moral fica um pouco atrás. Mas não é só por uma questão de opção, é por uma questão natural de progresso, porque você, antes de agir de acordo com as leis naturais, você precisa compreender e aceitar essas leis. Nesse sentido, o progresso intelectual dentro do Espiritismo, ele não tem o contexto que a gente normalmente entende como progresso intelectual, que normalmente a gente entende o progresso intelectual como o ganho da inteligência, o ganho da cultura, da instrução, né? Mas, do ponto de vista espírita, o progresso intelectual que é considerado como efetivo no adiantamento moral, que é aquele que faz com que você alcance uma posição além da sua situação atual, é o progresso intelectual que o ajuda a discernir o bem do mal na vida. É o que o ajuda a discernir como ser um homem de bem. É o que nos faz compreender as leis naturais, especialmente as leis naturais morais. E nesse sentido, quando você compreende as leis naturais, ou seja, e você aceita elas, porque uma coisa é você compreender, a outra é você compreender e aceitá-las. Porque é comum as pessoas compreenderem, mas falando, não, mas não concordo, eu entendo que é assim, mas eu não concordo, não acho que é assim, não acho certo, eu não... Enfim, a pessoa não adere àquela ideia, àquele modelo de pensar a vida. E com isso, ele se mantém afastado do próximo degrau, que seria ele, que não é um degrau, ainda são, porque uma conquista intelectual, ela tem, do ponto de vista do progresso do espírito, ela tem associado ao progresso moral dela, porque não existe um progresso intelectual que não tenha
associado a um progresso moral. O progresso moral é você agir de acordo com aquele ganho intelectual. Então, é muito lento isso. Na nossa natureza, porque entre o compreender e o aceitar, a gente tem uma série de motivos para conquistar esse passo. E a gente tem empecilhos como os nossos vícios, que às vezes são contrários a essa ideia, o nosso hábito, o nosso modo de tocar a vida. Então, ele não é fácil. Eu, recentemente, eu li aquele livro Escravidão, né, do Laurentino Gomes, né, um autor brasileiro. Muito bom o livro dele, o volume 1. Agora comprei o volume 2. Eu fiquei espantado com o nosso atraso até ontem com relação a essa questão da forma brutal, mas grotesca mesmo, como a humanidade tratava seus irmãos e com justificativas as mais absurdas, inclusive a econômica, né? Que nós não conseguimos tratar da nossa agricultura sem escravos. Gente. E as pessoas hoje ainda tratam dessa questão da escravidão porque oficialmente ela acabou em 1888, né? Houve um decreto, acabou por lei, mas está na cabeça das pessoas ainda. Então, você compreende isso, mas não aceita porque você quer escravizar ainda o outro por causa de uma série de justificativas absurdas que a gente faz. E vivemos ainda hoje escravizando as pessoas para entender os nossos interesses de uma outra forma, diferente, né? Mas aí eu vejo essas questões espíritas, eu falo, é um absurdo isso. A gente leva muito tempo para transformar nossas qualidades mais em boas. Eu estava outro dia lembrando que eu nasci no final da década de 40 e tinham só 60 anos da abolição da escravatura. Isso, do ponto de vista da perspectiva espiritual, é nada. Foi ontem. E você vê as histórias do século XIX, do próprio século XX, que foi absurdo na primeira metade do século XX. Então, nosso atraso foi imenso. Agora, você vê, no final do século XX, começou a despertar alguns paradigmas mais coerentes com a humanidade, né? E aí eu lembro nesse Fonte Viva, no capítulo 30, Emmanuel tem um texto que ele chama Educa, né? O título da página. Ele comenta o texto de Paulo aos Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, isso é a maior ignorância nossa. Aí ele, no final, na página seguinte, só para encerrar o nosso raciocínio, ele fala assim: educa, inclusive a si mesmo, principalmente, a autoeducação é a mola do progresso moral e intelectual. Educa e transformarás a irracionalidade
em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Olha só, 4 grandes classificações, né? Irracionalidade, inteligência, humanidade, angelitude. E simplifica todo o nosso trabalho de progredirmos, né? Pois é, vamos então caminhar, mas não só caminhar aprendendo as leis de Deus, nosso Pai, aceitando-as, porque há muito tempo a gente só fala: Senhor, Senhor, salva-nos, Senhor. Mas o próprio Cristo falou: nem todo aquele que fala Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Fica aí a sugestão de Jesus. Fiquem com Deus em segurança.